Mônica fala hoje sobre a presença de Jair Bolsonaro na primeira sessão do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ontem a Mônica, neste mesmo horário, trazia a lista das pessoas que iriam acompanhar presencialmente esse julgamento. Bolsonaro até ali não aparecia na lista, até porque ele não tinha confirmado nada. E aí logo na sequência, Mônica Bergamo também apurou rapidinho que Bolsonaro tinha confirmado aos seus advogados que iria presencialmente. E lá estava, logo na primeira fila, né, Mônica? Bom dia. Pois é, Sheila, bom dia a todos. Pois é, ele fez um certo mistério. Quando ele desceu no aeroporto, ele já deu uma sinalização, né? Soltou, vou trocar de roupa, e ficou aquela coisa. O pessoal não capturou ali, mas eu consegui capturar e consegui confirmar rapidamente que ele iria. E hoje, ainda, de novo, esse mistério. Não sabe se vai, daqui a pouco vai dizer se vai ou não vai, porque, claro, depende da cabeça dele, né? Agora, a ida dele à sessão, Carla, ontem e hoje de novo, ela divide aí a opinião de alguns aliados, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele está fugindo do tom adotado pelo PL. O PL, por exemplo, como é que está se comportando? O PL está desprezando o julgamento, fingindo que o julgamento não existe. Se você for no Instagram, pelo menos até há pouco tempo, do julgamento, né, para ver se tem postagens do julgamento, você sabe que eles são muito aguerridos, quando querem postam sem parar. Nada de postagem. O PL não quis retransmitir o julgamento. O Supremo Tribunal Federal liberou o sinal, aliás, como sempre, libera para quem quiser retransmitir. O PT retransmitiu, a audiência nem foi tão alta assim, mas retransmitiu o julgamento ao vivo nas redes sociais do partido. O PL não. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, falou que ele não ia nem assistir o julgamento, porque ele já sabia o resultado, que é um julgamento de cartas marcadas. A agenda dele estava lotada com outros compromissos, que ele não ia ao Supremo. Foram oferecidas cadeiras, né, para os partidos que quisessem enviar representantes. Isso é praxe em grandes julgamentos. O PSOL, por exemplo, a Samia Bonfim foi, mas o PL não quis, não foi ninguém, ele oficialmente, né, pelo partido, e nessa linha do desprezo. O Silas Malafaia, por exemplo, também disse que não ia assistir, porque não vai perder tempo com jogo de cartas marcadas. Eu conversei com ele ontem. Mas o Bolsonaro quebrou isso, né, o Sheila? Ele fez o oposto. Ele foi ao Supremo, ele chamou ainda mais atenção para a sessão, né? Do ponto de vista jurídico, alguns aliados acreditam que ele entrou numa contradição, porque você diz o tempo todo, esse julgamento é político, aí você faz um ato político, que é o ato de ir lá. Réus não vão, no geral, na sessão, né? Você não vê nenhum outro réu na sessão nunca, em nenhum julgamento, nem no mensalão, em nenhum julgamento você via réus no plenário. Foi a primeira vez e ele foi lá. Agora, quem apoia a ida dele diz que é o seguinte, que o Bolsonaro está indo lá para olhar na cara dos ministros e mostrar que não tem medo de ninguém. Não tem medo do processo, não tem medo do julgamento. Então foi essa demonstração que ele quis dar ontem. Hoje, provavelmente, eu não sei se ele vai ou não ainda, tá para confirmar, mas logo depois do resultado, que a gente, todos os sinais ontem foram de que a denúncia vai ser aceita por unanimidade. Eu até arriscaria, apesar das ressalvas feitas pelo Luiz Fux, ele também deu algumas sinalizações de que pode votar e deve votar para aceitação da denúncia. Vamos esperar o voto dele, que sempre é um voto meio misterioso, né, que pode surpreender. Mas logo depois o Bolsonaro vai então convocar uma coletiva para dar a sua visão, né, sobre a votação da corte. Mas é isso, a presença dele lá dividindo aliados. Sheila, não sei o que você aconselharia se fosse conselheira dele, Sheila. Eu? Me tire dessa. Ai, ai. Mas hoje a gente tem a retomada logo mais, né, às 9h30 da manhã. E hoje para valer com os votos, não é, Mônica? O que você sente, portanto, você falou dessa possibilidade de unanimidade e foi um pouco do que a gente pôde acompanhar ontem. Ontem a gente também teve bastante espaço para as defesas se manifestarem, né? A gente até trouxe alguns trechos aqui um pouco mais cedo. Mas hoje é o voto para valer, né? Começando já já. E o cheirinho é esse mesmo, né? De que saem lá como réus mesmo. É essa a expectativa, né? É isso. Sheila, os advogados não têm esperança de um resultado diferente. E as sinalizações ontem foram muito claras. Por exemplo, quando a Carmen Lúcia ou o Luiz Fux falam da delação do Mauro Cid, mesmo o Zanin, eles falam, não há neste momento razão para que eu
coloque para que eu anule, para que eu vote pela anulação dessa delação. Será num segundo momento que nós iremos analisar, neste momento é dessa forma, depois vamos cotejar se a denúncia for aceita, ou seja, já dando como líquido e certo que a denúncia vai ser aceita. Então, mesmo eles deram essa sinalização já, né? Eles negaram praticamente todas as preliminares dos advogados, praticamente por unanimidade. O Fux foi voto divergente em algumas questões, né? Vamos ver, eu ouvi hoje de um aliado do Bolsonaro que o Fux fez algumas sinalizações para poder hoje sentar a sinalização para o lado do Bolsonaro, mas para hoje sentar a caneta, né? Mas, como eu disse e repito, o voto do Fux às vezes é insondável. Você se lembra que na época do Mensalão ele ficou famoso, né, por falar para todas as pessoas que se ele fosse indicado ao Supremo pela Dilma na época, né, ele mataria no peito o Mensalão, que ele não via a culpa de ninguém. Chegou lá e condenou todos da maneira mais rígida possível. Ele praticamente acompanhava todos os votos do Joaquim Barbosa. Então o voto dele sempre é um pouco misterioso, pode surpreender, né? Mas os outros eu acho que já deram a sinalização de que aceitarão a denúncia, Sheila. Se ontem a audiência foi alta, né, desse julgamento, hoje, olha, vai estourar. Né? O dia todo o pessoal ligadinho. Aqui na Band News FM, inclusive, né? A gente vai exibindo principais Foi trechos, alta a audiência? Né? Que bom. Foi. As pessoas acompanhando muito. Mônica, ao longo do também dia... a cabeleira exuberante de Luiz Fux, né? Gente, o que falta para o Alexandre de Moraes está sobrando no Fux ali, né, Mônica? Tá, sim, tá. Ai. Ô, Mônica, diga. Não é. Ia fazer uma brincadeira aqui, mas acho que não. Acho melhor não. Prudente. Mônica, tendo qualquer novidade, apuração nova, antes, durante, depois do julgamento, espaço aberto para você voltar com a gente.